Pode tomar o teu assento e continue adorando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está presente na casa nessa noite. Amém? Eu quero ouvir uma breve palavra agora pela minha esposa Maria Lúcia. Vem cá falar alguma coisa. Ela não estava esperando isso aí. E depois nós vamos dar andamento. Nós queremos cantar um louvor aqui. Nós não temos hoje cantores convidados externos, mas nós vamos cantar nós. E nós vamos cantar um hino bem antigo aqui com o pastor Paulo. Lembrar da nossa época de antiguidade, como diz o irmão lá de cima hoje. Quando nós estivemos numa igreja, vamos ouvir a voz da antiguidade, que era eu que ia cantar. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Sou muito grata ao Senhor pela nossa família estar aqui. O coração da gente fica apertado, né? Será que eles vêm? Será que não vêm? Porque o convite a gente lança, né? Mas a gente não sabe se vão chegar. E chegaram, e Deus tem uma palavra para cada um de nós. Né? Eu vou ler rapidinho aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O restante do Salmo 23 todos conhecem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para quando o salmista fala que o Senhor é o meu pastor. E muitas vezes a gente fala isso, que o Senhor é o meu pastor, mas a gente não quer que Ele use o cajado para nós. Mas nós somos consolados quando o pastor usa o cajado. Para quê? Para nos colocar no caminho. Para tirar, às vezes, uma lancinha que está meio emboladinha, precisa dar umas rodadinhas aqui, umas rodadinhas ali. E isso é o trabalho do pastor. E às vezes a gente não aceita, mas é necessário. Então, o que eu gostaria de deixar para a igreja, principalmente para as famílias: busquem ao Senhor como Ele seja realmente o teu pastor, o pastor do teu lar, da tua casa. Às vezes você está passando por problemas que às vezes você não consegue falar, não consegue se abrir, e você se fecha lá dentro e não consegue, fica ali naquele martírio, e o inimigo tentando colocar coisas ruins na tua mente, dizendo para você que nada mais adianta, que não vai dar certo. Mas eu digo para ti, em nome de Jesus, tudo cai por terra quando você chama Ele para ser o Senhor da tua casa, para Ele ser o teu pastor verdadeiramente. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor verdadeiramente. Declaramos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa: Senhor, a casa é tua, os meus filhos são teus, faça como o Senhor quer. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu estou fazendo que não está te agradando, porque às vezes eu erro sem saber, sem pensar que eu estou errando e eu posso estar errando. Mas que o Senhor Jesus
já do Espírito Santo nos alertar, colocar na nossa mente e no nosso coração, para que tudo venha voltar como o Senhor deseja, como Ele quer que a nossa casa esteja e a nossa casa em Ele também. Em nome de Jesus, eu entrego essas palavras e agradeço também ao pastor Paulinho, nosso amigo Mariano, nosso irmão de coração. Amém. Glória a Deus. É você agora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar aqui, depois eu faço as minhas considerações, mas a alegria de estar com os irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor com a canção Ele Virá. Amém? Aleluia. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar. Eu só sei e garanto que Ele virá. Muita gente já o esqueceram, pensando que Ele não vai mais voltar. Ele virá, Ele virá. Eu afirmo, reafirmo e confirmo, Ele virá. A Bíblia diz que em tempos difíceis devemos nos consolar com essa esperança. Breve Jesus virá. Quando em breve lá no céu se fizer um clarão, e entre anjos e arcanjos Ele aparecer, os anjos tocando, os mortos ressurgindo, e os vermelhos reunindo, de branco subindo. Ele virá, Ele virá. Eu afirmo, reafirmo e confirmo, Ele virá. Ele virá, Ele virá.
E depois dessa oração, o grupo Elo Perfeito já vai também adorar o nome do Senhor. E enquanto isso, eu vou pedir para um casal, ou um irmão ou uma irmã que se disponibiliza a fazer o recolhimento da oferta, para nós deixar o grupo Elo Perfeito. O presbítero Romário vai fazer o recolhimento da oferta. Nós vamos orar. Vou pedir para o pastor Amarilson fazer essa oração, e o grupo Elo Perfeito já se prepara para nós cantar. Glória a Deus. Oramos, irmãos, a paz do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre, cuja tua presença nos encontramos, a tua noiva, Pai, está aqui para adorar o teu nome. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, venha abençoar os teus filhos que vão ofertar na tua casa para o bom andamento da tua obra. Abençoa aqueles que têm, Senhor, para ofertar, aqueles que não têm também, que o Senhor abençoa da mesma forma, da mesma maneira, para que o teu nome seja glorificado. Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. E Deus, de já, nós te agradecemos, porque o seu nome é bendito, Pai. Por isso nós te louvamos e te damos graça em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos cantar então. E todos que habitam terra são do Rei.
coloca de pé. Quem coloca de pé, vamos fazer uma oração. Quero convidar aqui o nosso companheiro irmão Elias, que vai fazer essa oração, e já com a direção do pastor Paulo, na sequência, trazendo a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Família, projeto de Deus. Convido você a levantar suas mãos em direção ao céu. Uma forma de agradecimento e gratidão a Deus. Oramos. Grandioso Deus e eterno Pai. Tu é o Deus que vai além do impossível, Senhor. Usa teu servo que irá ministrar a tua palavra com ousadia, com sabedoria, com autoridade, com revestimento do céu. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, alimentado pela tua palavra. Que nós venhamos sair daqui praticando aquilo que iremos ouvir neste lugar, nesta noite, porque cremos que só o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus que restaura a família, é um Deus que tem um projeto sobre cada família que aqui está. Em teu nome santo, nós te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ao centro, adorando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos. Aleluia. Daqui a pouco nós já vamos ler o texto. Estou muito feliz, irmãos, por poder voltar a esta casa de oração, a esta igreja, com tanta história. Sentado aqui, eu viajei no tempo e muitas memórias vieram na minha mente. Momentos de muita alegria, também momentos de muito desafio. Momentos de desafios criados por mim mesmo. Graças a Deus que Deus me deu vitória, graça, cuidou de mim. E eu sou grato a Deus por poder voltar e estar aqui com vocês. Pastor Semar, obrigado por me receber, por permitir eu estar aqui. Deus continue abençoando o Senhor e a sua casa. Estar com o Ziel e Balu é uma alegria. Estava lembrando disso que eu viajei nos pensamentos, né? Há 27 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja, o Ziel e a Balu eram os líderes dos adolescentes, ou melhor, dos jovens. Aí hoje já somos casais, quem sabe daqui a pouco vão estar na melhor idade. O tempo vai passando, é desse jeito que as coisas vão acontecendo. E continuo com o mesmo padrão, com o mesmo caráter. São pessoas abençoadas por Deus. Amamos vocês, vocês são uma bênção. Eu vi também o Rogério ali, a Clene. Deus abençoe vocês grandemente. Também nos conhecem desde a mocidade, e é uma alegria ter vocês aqui junto. O Osiel e a Thay, o Josiel e a Thay, são bênçãos de Deus, e eu estou me sentindo aqui em família, me sentindo em casa mesmo. E embora não vou mencionar o nome de todos, mas o Gilberto, também muito feliz por poder estar com o Gilberto. Nós caminhamos muito aí pelas ruas, evangelizando, e os irmãos aqui conheceram o Arthur, né? Que já partiu com o Senhor, no Rio, acho que presbítero, e eu e o Gilberto tivemos o prazer de ganhá-lo para Jesus num dia de evangelismo. Chegamos na casa do Arthur e tinha um violão pendurado na parede, e nós perguntamos se podíamos cantar o louvor, e cantamos. Na época eu nem sabia fazer a segunda direita, não sei se faço hoje ainda. Mas a gente tinha uma dupla com o Gilberto, eram os mensageiros da vida. E aí a gente andava por aí, cantando aí. Eu engrossava a voz e dizia que era uma segunda, né? E deu certo durante o tempo, foi uma bênção de Deus. O irmão Antônio e a irmã Márcia, fiquei feliz de vê-los, me carregavam para pregar nos primeiros dias. O meu irmão Dino aqui também. E muita gente, temos muitos amigos, tanto aqui no altar. Não vou mencionar o nome de todos, mas nós amamos vocês, vocês são uma bênção de Deus. Irmãos, eu não costumo falar sobre o que Deus tem feito na minha vida no longo desses anos, mas como aqui eu saí desta casa, eu quero prestar um pequeno relatório. Primeiro, Deus me abençoou com a Mari, que é uma guerreira, uma bênção de Deus. Eu tive o privilégio de ganhar ela para Cristo, discipular ela, e é uma
uma grande mulher, me fez ser um homem melhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje eu estou aqui com o Paulinho, que é o Paulo Filho, mas tem o Hugo também. O Hugo está no retiro de adolescentes. O Hugo já toca guitarra, canta na igreja também, toca nas bandas da igreja, está desenvolvendo. É uma bênção de Deus. Deus, pela sua misericórdia, tem confirmado o nosso ministério, não que eu fosse merecedor, mas hoje eu estou lá no maior setor de Blumenau, para a glória de Deus. Temos ali mais de 1.200 membros, como foi dito. Eu sou responsável direto por 5 igrejas e, pela misericórdia de Deus, faço parte também da nossa diretoria geral em Blumenau. Ao lado do nosso presidente da convenção, nós ajudamos a decidir e tomar o rumo da igreja, não só para Blumenau, mas também na nossa convenção, pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu também faço mentoria de todos os pastores da região sul de Blumenau. São mais de 20 igrejas, mais de 20 pastores que a gente senta para orientar, para prestar mentoria, aconselhar, e Deus tem sido conosco. Pela graça de Deus, nós também coordenamos o Ministério Geral de Blumenau, do Departamento de Casais em Blumenau, o Departamento de Lar Feliz, e são 17 mil membros que temos ali. Pela graça de Deus, a Maria e eu coordenamos esse departamento. Pela misericórdia do Senhor, nós também somos os segundos coordenadores de toda Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Na nossa convenção, nós estamos ali coordenando esse trabalho, levando o nome do Senhor. E temos o curso Lar Feliz, que é o curso oficial da nossa convenção. Hoje ele é um curso de abrangência mundial, está nos Estados Unidos, na Alemanha. Nós estamos agora em língua hispana, em espanhol, estamos em vários estados, já formamos mais de 12 mil casais em todo o nosso país, e pela misericórdia de Deus, aonde esse curso chega em qualquer lugar do mundo, também está sob a minha coordenação e da Mário, e temos visto a mão do Senhor conosco. Pela graça de Deus, já estivemos aí em mais de 15 países ministrando a palavra do Senhor. Agora em dezembro estaremos no norte do Paraguai, representando a nossa convenção, ordenando obreiros ali. Pela misericórdia de Deus, se Jesus não vier até lá, em janeiro estaremos na África, em Guiné-Bissau, ministrando a palavra do Senhor, treinando missionários naquele país. E tudo isso eu vejo só a graça e a misericórdia do Senhor. Como eu disse, eu não costumo falar que a glória do Senhor, a honra dele, eu não teria condições nenhuma, mas aqui é a minha igreja, então eu estou trazendo um relatório para vocês. Valeu a pena vocês chorarem por mim, valeu a pena o incômodo que eu trouxe a vocês, né, Marlene? Ali, mas valeu a pena, estamos aí somando para o reino do Senhor Jesus. Vamos para a Bíblia Sagrada? Eu sou bastante gripado, já preguei hoje lá no CTM Vida, num evento de homens. Foram mais de 300 homens ali que nós tivemos reunidos, ministrando. Foi uma manhã muito especial. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós aqui. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto está em Salmos, o Salmo de número 90. Isso, se você quiser pode ficar de pé, por favor. Salmo de número 90. Nós vamos ler também depois no livro de Esther, no capítulo 5 ou melhor, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu estou com 2 versões da Bíblia aqui, a NVI também a NAA, mas eu vou fazer menção da tradução em NVI, que diz assim, o Salmo de número 90, em verso 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Esther, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, a NVI diz assim: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar
todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Pode se assentar adorando o Senhor Jesus. O primeiro texto que nós lemos trata de um salmo, o salmo de número 90. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que os salmos são canções que os seus autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram em momentos de batalha, em momentos de vitórias, em momentos de angústia, também em momentos de celebração. E esse salmo de número 90 ele é atribuído a Moisés, o grande Moisés, aquele grande líder que tirou o povo de Israel, que estava escravo no Egito. Ele é o autor e compositor desse salmo de número 90. Eu acho lindo porque Moisés, fazendo uma análise rápida, a intenção não é trazer a biografia de Moisés, mas uma análise rápida do contexto em que Moisés estava inserido no seu tempo, na sua geração. Nós vamos perceber que Moisés nasce em meio à escravidão. Quando ele nasce, o povo de Israel já era escravo há mais de 530 anos lá no Egito. Então Moisés nasce dentro de um cenário de escravidão. Nós também sabemos que quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de um decreto de morte, porque estava determinado pelo faraó que todo filho dos judeus que nascesse deveriam ser mortos, exterminados da terra. Nós também sabemos que durante a vida de Moisés, que viveu 120 anos, desses 120 anos, pelo menos 80 ele passa vivendo em meio ao deserto. Os primeiros 40 como filho da filha de Faraó, a segunda parte dos 40 anos em meio ao deserto, ajudando seu sogro, cuidando de ovelhas, e os últimos 40 anos nós vemos ele em meio ao deserto, conduzindo o povo de Israel, que era escravo, agora para a terra prometida. Então nós temos pelo menos 3 aspectos no cenário, do ambiente, do lugar de onde Moisés estava durante a sua vida, no seu tempo e na sua geração. Ele nasce então em meio à escravidão, ele nasce debaixo de um decreto de morte e passa a maior parte da sua vida vivendo em meio ao deserto. É este homem que está agora com a sua boca aberta e com as suas mãos levantadas, compondo esse salmo de número 90 e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Um homem que nasce em meio à escravidão está dizendo: mesmo em meio à escravidão, todo aquele que invocar o seu nome, por mais que seja desafiador o seu tempo, em o Senhor encontrará refúgio. Este homem que está dizendo: ainda que haja um decreto de morte para a vida de alguém, se aquele que tiver um decreto de morte sobre a sua vida levantar a sua voz e clamar a Deus do céu, esse Deus vai se prostrar, vai inclinar o seu ouvido e vai ser um refúgio e vai mudar aquele decreto de morte. É esse Moisés que está dizendo: ainda que você passe em meio aos desertos da sua existência, no deserto há um refúgio presente, no deserto há um refúgio, e esse refúgio é Deus, esse refúgio é Deus, esse refúgio é Deus. É por isso, meu irmão, que eu vim pregar aqui nesta noite, trazendo uma palavra do céu para a tua vida e dizendo: eu não sei qual é o estado da tua família, quem sabe você está aqui servindo ao Senhor, levantando mãos livres para o céu para adorar a Deus.
mas de repente na tua casa tem um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. De repente na tua casa tem um marido que não serve ao Senhor, tem uma esposa que não serve ao Senhor, tem um pai, tem uma mãe que ainda não serve ao Senhor, está escravo em meio ao Egito. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O mesmo Deus que Moisés clamou e ouviu a oração de Moisés é o Deus que está aqui com o ouvido voltado para a tua oração, e Ele está dizendo: ainda que tenha escravidão, eu posso, oh glória, eu posso libertar, eu posso mudar a história, eu posso mudar o quadro, eu posso resgatar, eu posso fazer. Esse mesmo Deus está dizendo para você, meu irmão, meu amigo, ainda que haja sobre a tua vida um decreto de morte, pode ser que o médico diz que não tem mais jeito, pode ser que o inimigo tenha se levantado contra você, contra a tua casa, contra o teu casamento, palavras contrárias foram liberadas contra a tua vida, mas Deus está aqui dizendo: me busca, clama por mim, porque há um refúgio, há um socorro bem presente aqui para mudar a tua história. Ainda que você chegou aqui em meio aos desertos da tua existência, em meio às tuas crises pessoais, Deus continua sendo um refúgio. Quem crê, pega esta palavra em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória! Moisés está cantando: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Meu irmão, quando você vai lendo o Salmo 90, você percebe que Moisés consegue fazer uma leitura além do seu tempo. Moisés sabe que ele não foi o primeiro a pisar nesta terra. Sabe que apesar dos seus desafios, dos desafios do seu tempo, mas outros no passado também viveram grandes crises, grandes guerras. Moisés está conversando com Deus e ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está hoje aqui, apesar do meu cenário, apesar do contexto onde eu estou inserido. Eu sei que o Senhor está aqui com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma autoridade, com o mesmo senhorio. Mas eu também sei que o Senhor não é um Deus somente do hoje, somente do aqui e do agora. O Senhor é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Então eu já sei, Senhor, que lá atrás, quando alguém estava em luta, que lá atrás, quando alguém estava em dificuldade e clamava ao Senhor, essa pessoa te encontrava. Essa pessoa encontrava refúgio no Senhor. Quem orava e clamava ao Senhor lá nos tempos passados, encontrava no Senhor resposta. E Moisés também está olhando para o futuro e dizendo: eu sei, Senhor, que depois de mim virão outras gerações com as suas batalhas, com as suas crises, com os seus desafios, e quando essas gerações se levantarem, o Senhor continuará lá com o mesmo poder, com a mesma graça, com o mesmo senhorio, com a mesma autoridade, com o mesmo poder para mudar cenários. Deus, Tu és um refúgio de geração em geração. Irmão, essa informação, essa notícia deveria vir como um bálsamo para o teu coração. Eu estou pregando e estou dizendo que apesar do cenário que você está inserido, eu estou pregando e dizendo que apesar daquilo que você chama de desafio e crise, o Deus de Moisés continua com a mesma autoridade e com um caminho aberto para você acessá-lo nesta noite. E eu nunca vi um homem ou uma mulher que se prostrou diante de Deus e disse: me socorre, e não recebeu uma resposta
do céu. A resposta de Deus na tua vida aqui hoje. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus também da minha geração. Me socorre, muda a história da minha casa, muda a história da minha família. Deus, me socorre. Não era isso, aleluia. Algo que eu preciso repartir com você. Moisés sabe que está falando com um Deus geracional, que caminha entre as gerações. Quando Moisés diz: Senhor, tu és, é uma afirmativa, o nosso refúgio geracional. Ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor tem bênção para o meu tempo, tem promessa para o meu tempo, mas eu sei também, Senhor, que o Senhor pensa bênçãos geracionais através de mim, através da minha vida, através da minha casa, através da minha família. Pastor, não entendi. Se você não entendeu, eu vou explicar. Isso fica bem claro, que o nosso Deus é um Deus geracional, que Ele não pensa somente o hoje, o momento, aqui e agora, mas que Ele tem coisas extraordinárias para realizar em você, por você e através de você. Fica claro na conversa que Deus faz com Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Nessa conversa que Deus faz com Abraão, parafraseando, é mais ou menos assim: Deus chega e fala: Abraão, eu gostei de você, eu achou graça diante dos meus olhos, eu sei que você precisa de um milagre, porque Abraão já era idoso, a esposa também era idosa e ainda era estéril, mas Deus diz: eu quero realizar algo extraordinário através de você, Abraão. Começa a contar as estrelas do céu, e Abraão vai contando, e de repente ele se perde na contagem, e Deus vai dizendo: assim será a tua descendência. Viu, Abraão? Assim será a tua descendência. Quando Deus estava conversando com Abraão, Ele já nos via aqui hoje, nesse tempo, agora, porque a própria Bíblia diz que Deus fala para Abraão que através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, eu estou conversando com você hoje, aqui, agora, no seu tempo. Eu vou realizar um milagre em você e na tua esposa agora, no seu tempo. Mas o que eu vou começar a fazer hoje aqui, Abraão, vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai ficar só em você. Aquilo que eu tenho planejado para você, Abraão, vai começar a alcançar a tua descendência, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos. Deus está dizendo: eu vou construir uma linhagem de fé através de você, através da tua casa, da tua família. O meu nome vai ser fortalecido de tal maneira que no futuro todas as famílias da terra serão abençoadas. Meu irmão, a vontade de Deus continua sendo a mesma. Eu vim aqui para profetizar a Bíblia sobre a tua vida e para dizer para você que aquilo que Deus vai começar a fazer em você hoje, aqui nesse culto, embora você não perceba e talvez não entenda o tempo aqui e agora, vai ser tão grande, que não vai ficar só em você, vai alcançar o teu marido, vai ser tão grande que não vai ficar só em você, vai alcançar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu estou profetizando aqui que Deus vai construir uma linhagem de fé na tua história, que anos mais tarde alguém vai dizer: se eu estou de pé aqui hoje, é porque um dia começou uma história com alguém da minha família. Oh glória, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer. É por isso que você tem que ter a compreensão. Glória a Deus. Você precisa ter a compreensão, irmão. Eu demorei para entender isso, sofri muito. Mas quando você entende, é extraordinário.
Irmão, a tua vida vai muito além desse momento, vai muito além desses dias que você tem vivido. A tua vida vai muito mais do aqui, do agora, vai muito além do possuir, do conquistar, do ser, do ter, do estar, do sentar, vai muito além. Deus é um Deus geracional. E quando Ele olha para você, Ele está olhando para você, mas está vendo a tua linhagem, está vendo a tua descendência futura. E Deus quer te fortalecer de tal forma, de tal maneira. Deus quer te dar um relacionamento tão próximo, de tal maneira, que aquilo que Ele vai gerar em você será tão grande, que vai alcançar outros que virão a partir de você, meu irmão. É por isso que você tem que buscar discernimento de Deus na hora de tomar decisões, na hora de fazer escolha. É por isso que você precisa se aprofundar em Deus, na Escritura, se aproximar de Deus na oração, ter intimidade com Ele, porque aquilo que Deus quer fazer através de você só vai começar aqui agora, mas vai continuar em nome de Jesus. Aleluia! Isso fica muito claro, irmão, quando eu leio o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu gosto desse texto demais. Paulo fala assim para Timóteo: ô Timóteo, eu me recordo da tua fé não fingida. Paulo está dizendo para Timóteo: eu sei que a tua fé não é fingida, Timóteo. Eu sei que a tua fé é verdadeira. Eu sei que a tua fé é pura. Eu sei que a tua fé tem resistência. Eu conheço a tua hombridade. Eu conheço o teu caráter. A tua fé não é fingida. Mas é o que vem a partir de agora que eu acho extraordinário. Porque Paulo diz assim, ó: porque primeiro esta fé habitou em alguém. Eu já vi isso em alguém, viu, ô Timóteo? Primeiro habitou em Lloyd, a sua avó. E também, Timóteo, na sua mãe, a Eunice. E eu estou convencido que esta mesma fé genuína, pura, verdadeira, não fingida, você não brotou em você do nada, não nasceu do nada. Eu já vi esses sinais na tua avó, eu já vi esses sinais na tua mãe, e agora eu estou vendo em você. Então Paulo está dizendo para Timóteo: esta família abençoada, essas decisões abençoadas, esse ministério abençoado, eu sei que é algo que não começou agora, veio sendo gerado através da tua mãe, veio sendo gerado através do teu pai. É por isso que você é esse homem que você é, Timóteo, cheio de Deus, cheio de graça, cheio de autoridade, ungido. Você é assim porque alguém semeou a semente geracional no teu coração. Olha a responsabilidade. Preparar pessoas para gerações. Olha a responsabilidade. Plantar uma fé, uma graça no coração daqueles que nos cercam, de tal maneira que mesmo depois que o nosso corpo tombar nesta terra, alguém vai saber se você hoje é um homem de Deus, se você hoje é uma mulher de Deus. Eu sei que começou com alguém lá atrás, com um obreiro abençoado, com um pai abençoado, com uma mãe abençoada, que ensinou a Escritura, que fez renúncias em algum tempo. É por isso que você tem essa fé verdadeira. Aleluia. Escute essa frase: a família é a linha de transmissão dos propósitos de Deus, mas também é um alvo preferido do inferno. Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu perguntar para você: você é um propósito de Deus, sim ou não? O teu casamento é um propósito de Deus, sim ou não?
Os teus filhos são o propósito de Deus, sim ou não? Muito bem. Então fique sabendo que todo propósito de Deus tem um inimigo natural. É o opositor de todo propósito divino. Todo propósito divino tem um inimigo natural, que é Satanás, o diabo, o capeta, coisa ruim, cara suja, maravilha, pouca pele, amaripara. É o opositor dos propósitos de Deus. E aqui você também precisa ter consciência de algumas coisas, porque assim como Deus é um Deus geracional e pensa bênçãos geracionais para as famílias, o diabo também tem propósitos geracionais de destruição. É por isso que ele ataca tanto a tua vida, é por isso que ele ataca tanto a tua casa, é por isso que o diabo ataca tanto o teu casamento, porque ele sabe que se ele interromper em você essa linhagem daqueles que buscam ao Senhor, os teus filhos não conhecerão ao Senhor. É por isso que o diabo ataca o teu casamento, porque ele também tem propósitos de destruição geracional. Por isso que eu fiz questão de ler Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6, porque nesse livro e naquele texto nós temos um contexto que eu vou explicar rapidinho. O povo de Israel já estava exilado. Primeiro foi para a Babilônia e agora estão na Pérsia durante o livro de Esther. Eles estão longe de Jerusalém. Nesse lugar, longe de Jerusalém, levantou-se um homem ali chamado Ramã. Esse homem, nessa administração que eu estou fazendo, ele simboliza o próprio Satanás e toda a sua intenção diabólica de destruição. Ramã é um homem que consegue adquirir no maior império daquele tempo uma posição, um cargo de autoridade e de liderança. Por conta disso, ele deseja e espera que aonde ele passe, todos se curvem diante dele e prestem reverência diante dele. Mas a Bíblia diz que mesmo lá, nesse cenário, havia alguns judeus, o povo que carrega o nome de Deus. Entre eles, um homem chamado Mardoqueu, algumas versões falam Mordecai. E sempre que Ramã, que tipifica o próprio Satanás, passava por Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava diante dele. Mardoqueu, ele não se dobrava diante dele. Mardoqueu simboliza aquele que não se curva ao sistema mundano. Mardoqueu simboliza aquele que tem resistência, aquele que guarda a fé, aquele que entende que o único digno de adoração, de glória, de louvor é o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Ele não se curva, ele não se prostra. A Bíblia diz que quando Ramã percebe isso, que Mardoqueu não está se dobrando, ele fica tão irado que ele deseja matar Mardoqueu. Mas quando ele vai pesquisar sobre a vida de Mardoqueu, ele percebe que Mardoqueu faz parte de um povo que carrega o nome de Deus, de um povo que levanta altar, de um povo que oferece sacrifício. Isso fala de comunhão com Deus, fala de intimidade com Deus, fala de ter amizade com Deus, fala de conhecer a Deus. Um povo que carrega o nome de Deus. E agora Ramã fica tão endiabrado que ele decide matar não somente o Mardoqueu, mas destruir toda aquela geração. A fúria de Mardoqueu, ou melhor, de Ramã, é para destruir toda aquela geração. Sabe o que Ramã está dizendo ali? Ele está dizendo: eu vou destruir a linhagem de fé desse povo. Eu vou matar Mardoqueu, mas vou matar os seus filhos, vou matar os seus netos, e vou matar todos aqueles que proclamam o nome de Deus, todos aqueles que adoram a Deus, porque assim eu vou interromper uma linhagem de fé. Ramã está dizendo ali nos seus atos que ele quer extinguir da terra, que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Essa é a intenção de Ramã.
não somente destruir um homem, mas destruir gerações. Eu vou repetir. Por isso que o inimigo tem atacado a sua casa. Ele sabe que se você falhar, outros cairão com você. Ele sabe que se você se afastar de Deus, outros se afastarão com você. Ele sabe que se ele conseguir destruir o teu casamento, se ele conseguir escravizar os teus filhos, esta linhagem de fé será interrompida. E a intenção do inimigo é fazer as pessoas esquecerem que um dia o nome de Deus já foi levantado e proclamado dentro da tua casa. Mas em nome de Jesus, eu vim aqui para pregar e profetizar, dizendo que Deus vai te dar uma força e uma graça tal, que ainda que Satanás faça as suas investidas, o nome do Senhor será engrandecido na tua casa. O teu casamento não será tocado, os teus filhos não serão tocados. Pegue esta palavra em nome de Jesus. Amã não queria destruir um homem, ele queria apagar uma geração. O diabo não quer só te derrubar, meu irmão. Ele quer apagar o teu sobrenome do propósito de Deus. Só que tem uma coisa que eu preciso que você pense e até repita comigo. Eu quero que você repita. Diga assim: o mal. Um pouco melhor. O mal. Que você não elimina hoje. Pode ser a ruína sua. E da sua descendência amanhã. Pense um pouco sobre o que você acabou de dizer. O mal que você não elimina hoje pode ser a ruína sua, minha, e da nossa descendência amanhã. Aonde que isso está no texto? Vou te mostrar. Capítulo 13, versículo 1 do livro de Esther. A Bíblia, obreiros, pessoas que estão aqui, nos dá uma informação muito importante. Ela diz que Ramã era agagita. Essa informação é de suma importância. Entre os estudiosos da Bíblia, há o entendimento que agagita era uma nomenclatura que se dava aos descendentes de Amaleque que ocupavam cargos de destaque. Então, Ramã, lá no reino da Pérsia, em lugar de destaque, a Bíblia diz que era uma agagita. Agagita, descendente de Amalequita. E daí, pastor? Os Amalequitas são descendentes de Esaú. Quem é Esaú, pastor? O irmão de Jacó. Qual foi a vida e a forma que Esaú viu a vida? Vocês sabem que Esaú era o filho primogênito de Isaac. Esaú era para carregar a promessa de Deus. Esaú era para herdar tudo aquilo que Deus tinha falado para Abraão e para Isaac. Era para ter vindo sobre Esaú. Mas Esaú representa aquele que não leva as coisas de Deus a sério. Esaú representa aquele que não se importa com a promessa de Deus. Esaú representa aquele que troca as promessas de Deus por um prazer momentâneo, porque é isso que ele faz quando ele vende o direito da sua primogenitura por um prato de guisado, um prato de sopa. Ele vende um direito eterno por um momento e uma satisfação pessoal. Esaú simboliza aquele que não leva as coisas de Deus a sério. Dele vêm os amalequitas. Quem são os amalequitas, pastor? Os amalequitas também têm uma simbologia diabólica, porque quando o povo de Deus sai com Moisés lá do Egito, em direção à terra prometida, caminhando em meio ao deserto, os primeiros que se levantaram contra o povo de Deus foram os amalequitas. Eles foram os primeiros a pegar a espada, ir ao encontro do povo que estava indo para a promessa de Deus, guerrear e dizer: nós não vamos permitir que vocês coloquem os pés na promessa que Deus fez para você. E começaram a lutar, começaram a guerrear para tentar impedir o povo de Deus de continuar a sua caminhada. Lembra daquele episódio que Moisés está no monte com as mãos levantadas, ele cansa, e Arão e Uri estão segurando os seus braços? Pois é, lá embaixo eram os amalequitas que estavam lutando
e guerreando contra eles. O negócio com os amalequitas foi tão sério que em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 a 19, Deus fala para Moisés e diz: Moisés, lembra que a amalequita é gente ruim, não faça aliança com eles. Lembra que a amalequita é descendente de Esaú, gente que não leva as coisas de Deus a sério, gente que não leva a promessa de Deus a sério. Deus fala para Moisés: Moisés, quando vocês chegarem no lugar que eu estou dando para vocês, quando vocês chegarem no lugar da promessa, eu quero, é Deus que fala, que vocês eliminem todos os amalequitas, tirem, apaguem, é assim que o texto diz: apaguem a memória dos amalequitas de debaixo do céu. E Deus faz questão de dizer para Moisés: não te esqueça disso. Mas quando o povo de Deus assume a terra prometida, eles vão abrindo algumas concessões e eles permitem que os amalequitas fiquem entre eles. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, porque passa mais ou menos 700 anos depois. Alguém tomou a decisão 700 anos atrás de não eliminar o mal que estava tentando afastar eles da presença de Deus. E 700 anos mais tarde, tem uma Agagita, uma amalequita, mesmo fora de Jerusalém, mesmo fora de Israel, lá no reino da Pérsia, que está com uma sentença de morte para eliminar o povo de Deus da terra. O mal que não foi eliminado 700 anos antes, agora está alcançando gerações futuras. Sabe o que Deus está dizendo? O mal que você não elimina hoje pode ser a ruína sua, hoje aqui, e da sua descendência. É por isso que Deus está dizendo: vença hoje as tuas inclinações. É por isso que Deus está dizendo: vença hoje esse pecado. É por isso que Deus está dizendo: pare de tropeçar na mesma pedra. É por isso que Deus está dizendo: cuidado com as tuas escolhas hoje, porque isso poderá afetar as tuas gerações no futuro. Deus está dizendo para você hoje aqui: meu irmão, vença as tuas inclinações, os teus medos, os teus traumas, as tuas crises. Se for preciso perdoar, perdoe. Se for preciso liberar perdão, libere. Se for preciso pedir perdão, peça. Mas não permita que os teus filhos carreguem o mesmo mal que tem te afligido. Eu acredito que a situação do pastor Lucemar é a mesma que nós vivemos onde pastoreamos. Boa parte dos problemas que eu tenho para resolver na igreja são problemas que vieram alcançando gerações. Tem gente que diz: pastor, eu sou desse jeito porque o meu pai é assim, a minha mãe também é assim. Pastor, eu vivo nessas crises de ansiedade, eu vivo, pastor, sem encontrar o meu lugar. Mas eu vi que na minha família eu não sou a única assim, eu não sou o único assim. Na minha família as coisas acontecem desse jeito, eu tenho esse sangue ruim dessa forma, e por isso que eu venho vivendo desta maneira. Perceba que boa parte dos problemas que nós tratamos hoje são porque lá atrás pais não tomaram decisões de fidelidade, pais não venceram os seus traumas, e agora muitos filhos crescem sem a referência do pai, crescem sem a referência da mãe. Muitos filhos passam e crescem vivendo com pessoas desconhecidas. Alguns passam por violência, abuso sexual, e vão trazendo para a sua vida, para o seu coração, traumas, medos, porque em algum momento da história e da existência faltou alguém que se posicionasse naquela família e dissesse: até aqui o diabo conseguiu destruir, mas a partir de agora eu vou vencer o medo, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer os traumas, eu vou vencer aquilo que está me afligindo, mas a minha descendência não viverá os medos que eu já vivi. Deus está dizendo para você, meu irmão,
vença hoje. O céu está aberto aqui nesta casa de oração. Deus quer te fortalecer hoje. Deus quer te libertar hoje. Deus quer curar a tua alma hoje. Deus quer curar os teus traumas hoje. Deus quer extinguir os teus medos hoje. Mas algo precisa acontecer a partir de você. A história da sua casa será mudada. Quem pega essa palavra recebe em nome do Senhor Jesus. Para caminhar para o final, mesmo com esse decreto de Ramã para destruir Mardoqueu e todo o povo judeu, perceba que havia alguém posicionado. Mesmo com um decreto de morte, havia um homem com resistência, Mardoqueu, e uma mulher com postura, com posicionamento, Esther. Havia um homem que entendeu porque Deus havia plantado ele naquele tempo. E quando ele conversa com Esther, ele fala para Esther, Esther entende isso. Não foi para esse momento que Deus colocou você aí. Não foi para combater as investidas do inimigo. Deus não te colocou onde você está, não te deu a sabedoria que você tem, os recursos que você tem, a habilidade que você tem, os talentos que você tem. Deus não te colocou aí para esse tempo, para você se posicionar. A Esther entende isso. Ela se posiciona. E Mardoqueu tem resistência. Escute, Mardoqueu representa aquele que não se curva ao sistema mundano, não negocia os seus valores. Esther também entende o seu propósito. E eu quero dizer para você, você pode ser um Mardoqueu ou Esther dentro da sua casa, para esse tempo, um instrumento de Deus para interromper projetos diabólicos de destruição. Eu profetizo isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus não precisa de muitos para começar um lar. Basta um Mardoqueu que não se vende e uma Esther que se posiciona. Eu vou terminando aqui com uma frase. Essa frase depois eu quero que você pense em casa. Se você puder, depois medite sobre ela. Eu estou vendo que parece que está sendo filmado. Se for preciso, depois vocês dêem um destaque para essa frase. O diabo, o inimigo, ele quer deixar traumas na sua linhagem, mas Deus quer deixar testemunhos. Eu vou repetir para você melhorar a glória. O diabo quer deixar traumas na sua linhagem, mas Deus quer deixar testemunhos. Eu não vou contar aqui o meu testemunho, mas eu só quero lembrar vocês, embora quase todos conhecem a minha história. Eu não nasci em um lar cristão. O meu pai até os dias de hoje tem 72 anos e ele não serve ao Senhor. O meu pai é um homem boêmio, é um homem da noite, ele é músico. E desde pequeno até digo que eu aprendi primeiro a dançar e depois caminhar, porque eu cresci. Como hoje os meus filhos crescem nos bancos da igreja, eu cresci embaixo das mesas dos bailões. Meu pai até hoje vive sozinho porque ele escolheu essa vida. Ele toca em bailões, em bares, onde alguém dá um copo de cachaça para ele. Ele toca dentro das casas de prostituição. E desde pequeno eu cantava com meu pai dentro dos prostíbulos, vendo ele trair a minha mãe, bebendo junto com ele, vendo gente cortando gente, um cenário de desgraça. Um dia, alguém disse para minha mãe: olha, eu sei aonde o Jorjão está indo para te trair, tem uma casa de prostituição, num lugar assim, assim, assim. E o Jorge está lá com frequência. A minha mãe, a maioria que conhece, apesar de ser uma baixinha de 1,45 m, era esquentada. Nós tínhamos várias armas em casa, revólveres, espingardas de vários calibres, e a minha mãe tirava muito bem. Eu sou o filho mais velho, o único homem, então eu acompanhava a minha mãe nessa época, eu tinha uns 10, 11 anos de idade.
E a minha mãe vai no lugar onde as armas ficavam guardadas, e ela pega a espingarda, desmonta, pega os cartuchos, coloca num saco de ráfia, e ela disse: hoje nós vamos matar o teu pai, eu quero que você me acompanhe. E eu fui com a mãe pelo caminho. Na época, minhas duas irmãs, uma tinha 6 anos e a outra iria fazer 2 anos de idade. E quando nós chegamos no lugar que haviam explicado para nós, avistamos a casa, e tinha a céu aberto, um esgoto, uma vala de esgoto, passava fezes, urina ali, e eu e a minha mãe nos jogamos dentro daquele esgoto, como se fosse uma guerra, um cenário de guerra, e nós ficamos ali dentro daquela vala, entrincheirados, e a minha mãe tira a espingarda do saco de ráfia e começa a montar, prepara, e fica ali como se fosse um soldado para atirar. Mas como meu pai não aparecia, ela disse: vamos deixar a espingarda aqui e vamos lá na frente para ver se ele já chegou ou se ele já está no lugar. E nós fomos, e quando chegamos lá, dava de ver do lado de dentro, estava lá o negão, exibido, né, como diz o gaúcho, faceiro, com violão, bebendo, cheio de mulher ao redor. Irmão, a prefeitura parece que colaborou, eles passaram aquele dia, estava cheio de cascalho na frente assim. A baixinha não aguentou, voltar lá buscar a raiva, foi tão grande, e ela começou a pegar pedra e jogar. E antes disso, a minha mãe disse para mim: filho, nós vamos lá olhar, mas eu vou matar o teu pai. Aqui tem essa serraria, eu vou correr aqui para dentro dessa serraria, eu vou sumir no mundo, um dia eu te encontro de novo. E ela disse: você vai voltar para casa, o pai vai estar morto, mas eu creio e acredito que você vai conseguir criar as suas irmãs, cuide delas, até o dia que eu encontro você. Olha a palavra que eu recebi, irmão. Uma criança com 10, 11 anos de idade. Olha o cenário de destruição. Olha o que o diabo tinha projetado para minha casa, para minha família. Olha aí os traumas que poderiam ser gerados na minha vida. Era aquilo que o diabo tinha manejado. E nós estamos lá, a mãe está jogando pedra, quebrando garrafa, o pai já pulou por cima do balcão, saiu rolando para o outro lado. Eu ajudei na pedra também. Passou uma outra mulher, não sei se foi o diabo ou se foi Deus que mandou, e ajudou na pedra também. Está lá os 3 lá, meu irmão. E depois a gente foi embora, não encontramos mais o pai, depois veio em casa 3 dias depois. Mas o cenário era de destruição, o cenário era de desgraça. O diabo queria deixar traumas na nossa linhagem, mas Deus, pela sua graça, me alcançou. Eu demorei, mas eu acredito que a minha vida, o meu coração hoje está limpo, não carrega medo, não carrega trauma algum. Pelo contrário, o que carrega é testemunho. E para a glória de Deus, apesar de que o meu pai tem vários filhos, mas eu sei porque me contam que várias vezes ele está tocando na casa de prostituição, várias vezes ele está tocando lá nos botecos, nos bares, tomando cachaça, mas ele diz: eu estou aqui, mas eu tenho um filho que não é igual a mim. Eu tenho um filho que é pastor em Blumenau, tem uma mulher, tem filhos, ele prega a palavra, cuida de famílias, é o meu filho. Ele fala com amor, ele fala com orgulho. Quando ele precisa, é para mim que ele liga, para pedir conselho, é para mim que ele liga, para pedir oração. Por quê? Porque Deus derrubou todos os traumas da minha vida e transformou em testemunho. Isso ele quer fazer na sua vida. Quem crê, pega essa palavra em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Se você não entendeu, irmão, Glória a Deus. eu vou te explicar um pouco melhor. Deus me trouxe aqui para levantar nesse culto, aqui mesmo, protetores de gerações. Esse é o tema desta pregação. Protetores de gerações. Assim como Deus levantou Moisés no seu tempo para ser um protetor de geração, para carregar a presença e a graça de Deus e fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido.
Deus te trouxe aqui para levantar você como protetor de geração. Meu irmão, se eu fosse você, na hora que eu chamar aqui para oração, vinha correndo aqui na frente desse altar, porque essa é uma noite que Deus quer fortalecer você. Essa é uma noite que Deus quer curar você. Deus quer expandir a tua mente, a tua visão e derramar uma graça sobre a tua vida. Deus quer te fortalecer aqui agora. Irmão, e você vai começar a dizer: Deus, se depender de mim, Senhor, na minha casa vai ter leitura da Bíblia e os meus filhos irão te conhecer. Você vai dizer: Deus, se depender de mim, daqui 10 anos, 50 anos, se o Senhor não vier buscar a igreja, ainda vai ter igrejas de portas abertas nesse país. Se depender de mim, eu vou ser um portador da tua presença, eu vou ser um protetor de geração. Se depender de mim, a igreja vai continuar firme na oração. Se depender de mim, a igreja continuará avançando em evangelismo, em missões, mas eu vou ser um protetor de geração. Oh, glória! Quem sabe tem alguém que está dizendo: pastor, como você não conhece a minha história, pastor? O meu pai também era pessoa ruim, meu avô também foi, eu carrego isso. E daí? E daí? Essa história pode começar a ser mudada a partir de você. Não interessa o que for, o que deixar de fazer. Deus quer começar um novo tempo a partir de você. Escute, você pode ser o primeiro da sua geração a quebrar ciclos de destruição e construir um novo destino. O que eu falei aqui é muito forte. O que eu falei aqui agora é muito forte. Você pode ser o primeiro da sua geração a destruir ciclos de destruição e construir um novo destino, meu irmão. Eu quero que você venha aqui à frente do altar. Eu estou com toda a liberdade. Eu quero que você venha aqui e diga: Senhor, me levanta mesmo, Senhor, como uma protetora de geração, como um protetor de geração. Diga: Senhor, me perdoa, porque eu não tinha entendido que aquilo que o Senhor quer fazer através de mim vai muito além do meu tempo. Eu sei que através de mim o Senhor quer mudar estações, gerações, povo, mentalidades, não somente agora. Se levante para proteger a tua casa. Se levante para proteger o teu casamento. Para proteger o teu casamento. Se levante em oração hoje aqui. Se posicione como a Esther se posicionou para proteger os teus filhos, a tua filha, o teu ministério. Oh, glória! Se posicione hoje como um protetor de geração. Enquanto os meninos vão cantando, vai falando com Deus, vai dizendo: Deus,